Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. A partir de hoje nós vamos tratar diariamente de tópicos do direito processual civil para você que se prepara para os concursos públicos que exigem essa disciplina. O tema de hoje versará sobre o artigo 343 do CPC, tratando sobre uma das respostas que são possíveis ao réu em uma ação, a chamada reconvenção. Então, hoje estudaremos a reconvenção, analisando artigo por artigo, no caso de hoje é só o 343, mas que apresenta 6 parágrafos, ok? Começando então, pessoal, com o caput do artigo 343, o que ele nos apresenta? Ele diz que na contestação, que é a defesa do réu, é lícito a ele propor reconvenção para manifestar uma pretensão própria que é conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então vejam, o autor entra com uma ação, nesta ação principal o réu ele é citado e é concedido a ele um prazo para contestar, para se defender. No entanto, o que é possível ao réu neste momento? Ele pode propor a chamada reconvenção para manifestar uma pretensão própria. Ele pode, ao mesmo tempo, contestar, defendendo-se, como também propor esta reconvenção, que é manifestando um argumento, uma pretensão própria em relação ao autor, com a ação principal, em conjunto com esta ação principal. Então, o primeiro tópico que nós temos que observar é que o réu formula um pedido em face do autor da ação originária, ok? Então, ele é citado para contestar e, além de contestar, ele pode propor esta reconvenção. Neste caso, alguns termos técnicos nós temos que observar. O réu, ele será chamado de reconvinte e o autor, ele é o reconvindo. Então, sempre que aparecer essas expressões, você sabe a quem está se dirigindo. Trata-se de uma nova ação, ampliando o objeto do processo, apresentando duas lides contrapostas, conexas entre si. Por que nós temos agora, então, neste mesmo caso, o réu contestando e reconvindo no caso? Nesta situação, um princípio que é muito observado é o princípio da economia processual. Perceba, nós temos economia de prazos, nós temos economia do próprio trabalho do Poder Judiciário frente a essas ações. Então, essa possibilidade de frente na própria contestação, diante o autor, propor a contestação e, ao mesmo tempo, fazer a reconvenção, visa, obviamente, esta economia processual. Então, de fato, pode apresentar a reconvenção de forma separada. Não é obrigatória que a reconvenção esteja ali em conjunto com a contestação, não, na mesma ação. É possível a autonomia desta reconvenção, uma vez que ela é facultativa. Tá bom? Partindo do caput, nós vamos para os parágrafos 2º e 3º. Mas antes deles, vejam só, o juiz da causa principal, ele deve, aqui nós estamos falando de uma competência absoluta, ele deve ser competente também para a reconvenção. Eu não posso misturar justiça estadual, aí na hora da reconvenção eu argumentar o argumento que eu estou pretendendo, nesse caso, frente ao autor, seja de competência da Justiça Federal. Não é possível. Portanto, o juiz da causa principal, ele também tem que ser competente para averiguar, para analisar aquela reconvenção. Tá bom? Os parágrafos 3º e 4º trata para nós sobre a questão da ampliação subjetiva, a ampliação de sujeitos na reconvenção. O parágrafo 3º afirma que a reconvenção ela pode ser proposta contra o autor e terceiro. Então, nós temos ali uma ampliação subjetiva ativa, no caso. E a reconvenção ela poderá ser proposta, segundo o parágrafo 4º, pelo réu
em litisconsórcio com o terceiro. Então, nós temos uma ampliação subjetiva no polo passivo. Então, não se esqueça, é possível contra autor e terceiro e em conjunto do réu, em conjunto com o litisconsórcio, em litisconsórcio com um terceiro. Tá bom? O parágrafo 5º ele é muito importante, muito cobrado em prova. Ele diz o seguinte: se o autor ele for um substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído. Então, vamos imaginar que o autor ele for um substituto processual, um sindicato, por exemplo. O reconvinte ele deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído. E a reconvenção ela deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. O que isso significa? Se na ação principal houver uma substituição processual no polo ativo, o réu, se pretender reconvir, somente poderá fazê-lo se sua pretensão envolver direito que afirma ter em relação ao substituído. Da mesma forma, se a substituição processual ocorrer no polo passivo, o substituído somente poderá reconvir para fazer valer em face do autor direito do substituído. Tá bom? Aí nós vamos para o parágrafo 6º, que é bem interessante também. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Por quê? A reconvenção ela é autônoma. A reconvenção ela é facultativa. Então, o réu citado ele pode optar por reconvir ou contestar, ou os dois. Vai ter um prazo que é concedido a ele, que é de 15 dias, uma vez citado para oferecer a contestação, e ele vai oferecer também, ele pode oferecer também ali a sua reconvenção, a sua pretensão própria frente ao autor. Podem ser postuladas na mesma peça, como eu disse para vocês já, e não são necessárias peças autônomas. Também é uma das hipóteses, né? Agora, o parágrafo 1º e o 2º diz o seguinte: proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias, por questões óbvias. Por que o autor teria um prazo menor do que aquele que foi oferecido ao réu para contestar? Então, uma vez tendo esta reconvenção ao autor, o autor também terá o prazo de 15 dias para se defender junto com o seu advogado. E outra coisa, a desistência da ação principal ou a ocorrência de uma causa extintiva que impeça o exame do seu mérito não obsta, ou seja, não impede ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então, olha, é muito engraçado, né? O autor faz uma pretensão contra o réu ele é citado para contestar e o réu fala assim: ah, bonitinho, então você entrou com uma ação, vou reconvir aqui, propõe essa reconvenção com o autor. O autor veio e fala assim: cutuquei a onça com vara curta, eu quero desistir da ação, né? A desistência da ação principal não vai impedir o prosseguimento do processo em relação à reconvenção. É isso que está dizendo o parágrafo 2º, tá? A autonomia da reconvenção em relação à ação principal. Como será que esse assunto, pessoal, já foi cobrado em questão? Vamos ver? Olha só, eu trouxe uma questão do ano de 2018 pela banca VUNESP. Sobre a reconvenção, vamos marcar a alternativa correta. Letra A. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão alheia, mesmo que desconexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Essa assertiva está falsa, não é? Vamos observar lá no comecinho, quando nós falamos no caput do 343, que tem que ser conexa com a ação principal. Então, vamos marcar a letra A como falsa, conforme o 343. B. A reconvenção ela pode ser proposta contra o autor, sendo vedada contra terceiros. Incorreta. A questão da ampliação subjetiva permite, lá no parágrafo 4º do 343, o litisconsórcio com terceiro. Tá bom? Então, falsa, letra B. Letra C. Corrigir aqui. Aí. Proposta a reconvenção, o autor será citado para apresentar resposta no prazo de 10 dias. Falamos agorinha que o prazo, quanto tempo que é? 15 dias. E o parágrafo é o primeiro do 343.
Letra D, a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Acabamos de afirmar ali na letra B, o artigo 343, parágrafo 3º. Então, a letra D é a correta. Letra E, a propositura da reconvenção está condicionada ao oferecimento da contestação. Gente, nós falamos que há o princípio da autonomia. Então, a propositura da reconvenção não se condiciona com o oferecimento da contestação. Então, a letra E, ela está falsa. Tá bom? Gabarito, letra D. Assim, a gente fecha os nossos estudos sobre reconvenção. Espero que vocês tenham gostado. Quero lembrá-los, então, que nós vamos criar uma playlist só sobre o CPC. E confira no meu canal, a partir de hoje, essas análises. Temos também no meu site um curso de 940 questões comentadas de Direito Processual Civil. Passa lá, conheça o curso, tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço, fiquem com Deus e qualquer dúvida, me procurem ou pelo Instagram, @professorbrunoeleitoral, ou por e-mail, cursosbrunooliveira@gmail.com. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.